seja bem-vindo ao Saúde Você aqui na TV Caras, segunda-feira às 11 horas da manhã. Você já tem um compromisso com a gente em falar de saúde, com especialistas. E agora, eu vou falar de um tema que foi muito comentado nos últimos tempos. É comum, acontece com muita gente, mas é importante saber se tem prevenção, como que trata, como que cuida. E eu começo o ano maravilhoso de 2021 com esse casal querido, Dr. Pablo Quintana e doutora Débora Viana. Sejam bem-vindos. Obrigado, Dá. Tava com saudade de vocês. Faz um tempinho que a gente está aqui. Faz um tempão. Olha, tava com saudade, ele fala um tempinho. Pouco tempo. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Duda? Muito obrigada. Seja bem-vinda. Feliz ano novo pra vocês, né? Que a gente começa aí em 2021 com o pé direito. Ótimo 2021. Obrigada. Bom, vamos falar de câncer de tireoide, que foi um assunto que foi muito comentado nos últimos tempos, inclusive na mídia. E as pessoas fazem perguntas, é grave, não é grave, como que faz diagnóstico. Então vamos entender melhor quais são os sintomas para a pessoa começar identificando o câncer de tireoide, doutor. Então, o câncer de tireoide, ele é assintomático. Mas geralmente você tem a tireoide na frente do pescoço, onde você pode observar nodulação, pode observar um crescimento de algum inchaço no teu pescoço, nódulos, alteração da tua voz. Geralmente isso vai levar ao médico fazer vários exames para investigar como que está o funcionamento da tua glândula e ver a parte da morfologia, que significa a alteração se tem nódulo, crescimento da tua glândula. Quando é identificado algum tipo de nódulo, começa a investigação dessas doenças nas tireoides. O problema de toda doença que é assintomática, ela preocupa, né? Porque normalmente a pessoa já deixa para descobrir quando já passou um tempo, né, doutora? Agora, a incidência do câncer de tireoide. Então, o câncer de tireoide, ele incide em mais ou menos 1% de todos os cânceres do corpo humano. Então, ele é muito prevalente. E a grande questão é que, como ele é silencioso, ele às vezes pode ser menos diagnosticado. A gente vai ter 3 vezes mais câncer de tireoide em mulher do que em homem, tá? A mulherada sofre. A mulherada sofre. E também ele é, a cada 3 pessoas, 2 que vão ter o câncer de tireoide vão estar entre 20 e 50 anos. Então ele é um câncer que o jovem vai ter, né? E como o Dr. Pablo acabou de falar, ele é um câncer silencioso, então por isso, tão prevalente, a gente precisa tomar muito cuidado. E diagnóstico? Por exemplo, o paciente foi no consultório, identificou ali o nódulo, como o doutor falou. O diagnóstico faz exame laboratorial, exame de imagem, como que é feito? Então, o exame físico, ele é muito importante, então o exame físico por um médico especializado, ele é muito importante, a palpação cervical, uma ultrassonografia com Doppler é super importante também, e uma punção é extremamente importante. Então, esses 3 exames juntos vão dar o diagnóstico do câncer de tireoide. Consigo fazer, tipo, alguma coisa olhando no espelho em casa? Consegue, né? Então, a gente tem o autoexame, que é olhando no espelho, a gente vai, olha para o seu pescoço com um copo de água na mão, toma um gole de água e você vai ver uma movimentação nessa região aqui. Quando a gente tem um nódulo, uma lesão aumentada aqui, é a hora da gente procurar o médico. É possível de você identificar. Lembrando que para chegar nisso a gente já teve uma evolução da lesão. Até para perceber no engolir, né? Exatamente. Doutor, tratamento de um câncer de tireoide. Bom, o tratamento é cirúrgico. Sempre vai ser cirúrgico? Sempre vai ser cirúrgico. Então nós temos a cirurgia que chama tireoidectomia, que consiste na retirada da tireoide. Só que dentro do estadiamento da tireoide, que significa tamanho do nódulo, tamanho do câncer, se ele tem metástase para o pescoço ou não, graças a Deus, esse câncer de tireoide é menos indolente, menos agressivo. Então nós vamos ter cirurgias muitas vezes menores. Nós podemos começar, por exemplo, com uma cirurgia da retirada total da tireoide. Nós podemos ter casos que o tumor é pequeno, onde nós vamos ter a retirada somente parcial da tireoide. E ultimamente nós temos avanços tecnológicos que nos possibilitam ter cirurgias menos invasivas. Por exemplo, cirurgia da retirada da tireoide por dentro da boca, que chama cirurgias endorais. E dentro das cirurgias também nós temos as cirurgias robóticas, que são feitas também por um orifício na boca, para retirar a tireoide por dentro
da boca, né? Vocês já fazem esse tipo de cirurgia robótica? Sim, fazemos. Isso é importante ressaltar, porque hoje quando você procura um especialista, eu falo por trabalhar na área da saúde, eu sempre oriento você que acompanha o Saúde Você, que tem especialistas que são qualificados, né, que são, na verdade, estudaram e se qualificaram para fazer, por exemplo, uma cirurgia por robótica, que isso é um avanço da medicina. Não é todo profissional que faz uma cirurgia robótica, não é verdade? Não. Na verdade, é necessário toda uma especialização. Habilitação, né? A palavra. Uma habilitação, exatamente. Né? E o interessante é que, assim, com o avanço, a gente pode dar cada vez menos sequela nos tratamentos, né? Então, isso a gente, é importante. Exatamente, nós conseguimos manter um tratamento oncológico eficaz e dar cada vez mais uma qualidade de vida melhor para o nosso paciente. Isso é o importante, eu acho. O Dr. Pablo estava falando da forma da cirurgia. Depois tem que fazer um acompanhamento, né, doutor? Dependendo da forma da cirurgia, se retirou a tireoide, o nódulo. Como que é esse acompanhamento? Todo câncer, para ele ter o melhor resultado, ele precisa não só do tratamento cirúrgico, ou radioterápico, ou quimioterápico. A importância do paciente fazer esse acompanhamento com a equipe multidisciplinar, já seja os oncologistas, os radioterapeutas, os médicos cirurgiões, é muito importante. No caso específico da tireoide, são exames de sangue para ver os níveis hormonais, os marcadores de tumor, as ultrassonografias para ver se existe algum tipo de linfonodo, e temos as cintilografias, ressonâncias, tomografias, dependendo do que o seu cirurgião de cabeça e pescoço ele encontra nos seus exames, ele, logicamente, que começa a investigação de uma volta de doença. Eu costumo falar, né, na verdade, que é um casamento nosso com o paciente, né? Então, assim, a partir do momento que fizemos o diagnóstico, vamos ter o tratamento, o acompanhamento, e é um acompanhamento eterno, né? Porque a grande questão do câncer de tireoide é que ele pode recidivar, quer dizer, ele pode voltar ao longo de toda a vida. Então, sim. Pode voltar? Pode voltar, né? Então, todo câncer tem como princípio isso. Sim. Ele é tratado, é erradicado, mas aí é o que eu falo, é esse casamento que a gente vai sempre avaliando o paciente para, caso o tumor volte, a gente consiga identificar rapidamente e tratar rapidamente. E aí são esses segmentos para o resto da vida que são feitos, mas com um índice de sucesso muito alto, né? Então a gente tem em torno de 98% de sucesso no tratamento de um câncer de tireoide. Eu ouvi dizer, eu tive colegas que tiveram câncer de tireoide e já ouvi dizer que dizem o seguinte: se você... Ninguém, obviamente, quer ter um tumor maligno, todo mundo falou em câncer, tem muito medo dessa palavra, mas se a pessoa tivesse que optar por ter, que o tireoide seria o de um índice de maior chances de cura, de melhores resultados. Então, comparado a qualquer outro tipo de câncer, isso procede? É verdade, sim. Dentre todos os cânceres, realmente, o câncer de tireoide, ele é o mais indolente, então ele é o de crescimento mais lento, ele é um câncer que tem uma baixa capacidade de invasão. Existem sim os cânceres de tireoides graves, né? Sim. Porém, a grande maioria nós conseguimos tratar rápido e de forma efetiva e, que nem nós falamos, trazendo a melhor qualidade de vida possível para a pessoa. Doutor Pablo, o senhor falou da cirurgia, que sempre é cirúrgico. Aí tem aquela pergunta que não quer calar, principalmente quando a gente fala de câncer. Existem casos que são necessários quimioterapia, radioterapia? O principal tratamento complementar para os tumores da tireoides é a iodoterapia. 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 Então, são gotinhas ou cápsulas onde nós temos o iodo radioativo, que ele é captado pelas células tireoidianas, fazendo que elas fiquem queimadas pela radiação. Tumores avançados de tireoide, tumores metastáticos, ou como a doutora Débora falou, tumores que eles voltam ao longo do tempo, eles vão precisar outro tipo de tratamento. Muitas vezes é o cirúrgico, muitas vezes tem tumores avançados que vão precisar de radioterapia, ou tumores que vão precisar de quimioterapia. Tem os inibidores da tirosinoquinasa, que são enzimas que permitem identificar a resposta do tumor ao quimioterápico, e tendo bastante sucesso no tratamento. Mas, novamente colocando, né, o tratamento é o cirúrgico e, quando necessário, a iodoterapia, a radioterapia e a imunoterapia vão ser a exceção da exceção, né? Então, nos tumores recidivados, nos tumores extremamente avançados, né? E, novamente frisando,
com consequências para a vida muito pequenas, né? Então, por exemplo, a iodoterapia é uma medicação que nós tomamos e não vai cair o seu cabelo, Nossa, não vai... É medo, né? Parece Sim. que é, mas... É uma coisa assim, que, principalmente nas mulheres, né? Mas aspas, eu impactante. acho que é um medo pra quem não tem. Eu acho que quem tá sofrendo com a doença, eu acho que o cabelo é o que menos importa. A pessoa tá ali em busca da cura, né? Sim, sim. Mas assim, só colocando, porque é uma dúvida extremamente frequente. O que vai ter de consequência no meu tratamento complementar? Aproveitando a palavra consequências, sequelas desse tratamento. Tem sequelas? Na verdade, são muito poucas as sequelas. Conforme nós vamos tendo um avanço da medicina, a gente consegue dar a mínima possível para as pessoas, né? Mas aí o que nós podemos ter dependendo do tamanho do tumor, do estadio que ele tiver, eu vou ter que ter uma cirurgia maior, e aí essa cirurgia maior pode dar algumas sequelas. Então, dependendo da técnica utilizada, uma cervicotomia, quer dizer, uma lesão no pescoço que vem da extensão de orelha a orelha, né? Nossa, fica aquele colar, corte, né? É uma opção. A outra, pela cirurgia robótica, a gente consegue poupar o paciente dessa lesão de pele. Mas aí depende também do estágio que o paciente está. Aí, outra coisa que nós podemos ter, né, é o manuseio de nervos importantes dessa região, né? Então, dependendo da invasão que esses nervos tiverem pelo tumor da tireoide, eu vou poder ter consequências. Então, por exemplo, mudanças de voz eu vou poder ter, né? Dependendo da manipulação e dependendo do que a gente tiver de agressividade da lesão. E mais a questão de o que impacta na vida da pessoa é que a tireoide é um órgão do nosso corpo extremamente necessário, que produz o nosso hormônio do metabolismo. A partir do momento em que eu faço a ressecção da tireoide, eu não vou mais ter esse hormônio. E aí eu vou ter que fazer uma reposição pro resto da minha vida desse hormônio, né? E então isso é uma coisa muito importante. Doutor, mudança de vida após um câncer de tireoide. O que a gente pode esperar da vida da pessoa após um câncer de tireoide? Se depende do tipo de cirurgia, se depende do qual estágio que a doença estava? Como que funciona a vida após? Um dos principais objetivos que nós, como cirurgiões oncológicos, temos no tratamento das doenças da tireoide é ofertar ao paciente essa qualidade de vida pré-câncer. Então, a alteração mais importante que o paciente tem é a ingesta, o uso do hormônio, bem cedinho de manhã. Muitas vezes é incômodo você ter esse comprimidinho, porém, é necessário para que o índice de recidiva, de volta de doença, controle hormonal seja o melhor efetivo. Sim. 2, as doenças tireoidianas, elas vão trazer praticamente nenhuma mudança na tua vida. Exercício físico, alimentos, independente da dieta que você consuma. Peso. Que é uma coisa que assim, 10 em 10 mulheres perguntam do peso. Após o tratamento do câncer de tireoide, o meu peso vai mudar? Não, o seu peso não vai mudar. Isso a gente vai controlando através dos exames de sangue e aquele segmento que a gente conversou no começo. Exame de sangue periódicos, ultrassonografias. E não devemos esquecer que o tratamento oncológico não é simplesmente você seguir o seu cirurgião de cabeça e pescoço, faz parte o endocrinologista, o nutricionista, o psicólogo. Sempre essa alteração da palavra câncer é uma palavra muito forte, então a gente tenta tratar de uma forma dinâmica e multidisciplinar para que a qualidade de vida do paciente seja melhor. Tá certo. Doutores, obrigada pela participação de vocês, fiquei muito feliz em recebê-los. E a gente muito feliz de estar aqui. Obrigada. Né? E eu quero falar para você que está em casa o seguinte, todos os tipos de cânceres, nós temos um índice de 90% de chances de cura, mas tudo depende do estágio em que a doença é diagnosticada. O que eu quero dizer com isso? Aproveita esse início de ano, depois de um aprendizado de 2020, onde a gente teve que aprender a fazer prevenção, onde as pessoas mudaram muitos hábitos de vida, onde a prevenção foi a chave para salvar vidas. Para refletir, nós estamos começando o ano, não é só porque está começando o ano, porque cuidar da saúde deve ser feito todos os dias, mas aproveita esse momento de reflexão depois de todo esse aprendizado e vá fazer exames preventivos, vá fazer diagnóstico precoce. Por quê? Se você tiver qualquer coisa, qualquer problema,
Por pior que seja um tumor maligno diagnosticado inicialmente, lá no comecinho você tem chances de cura. Então cuida da sua saúde, ele é o seu bem mais precioso e é assim que eu desejo que vocês comecem em 2021. Um beijo para todos vocês, espero vocês na próxima segunda-feira às 11 horas da manhã aqui na TV Caras.